não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A absorção da cultura local diferencia você de outros indivíduos que nasceram em outras culturas. Porém, as condições básicas nas quais você nasce são as do mesmo planeta onde todos estão e expressa então uma estrutura de situação que é universal. Então, quanto mais você individualiza, bom, deixa eu recuar para a minha experiência, a mais direta, a mais básica possível. Na medida que você está individualizando, você está universalizando ao mesmo tempo, porque essas condições são as mesmas. E, a meu ver, o que tem faltado para a filosofia brasileira, até para a latino-americana em geral, é isto. Eles se focam muito na situação político-social e querem raciocinar a partir dela. Eu digo, bom, podemos raciocinar a partir dela também, mas antes nós temos que fazer uma outra coisa. Nós temos que nos perguntar como que eu entrei dentro dessa circunstância político-cultural específica. É isso. Quer dizer, quais são as experiências básicas que formaram a minha individualidade, formaram a minha consciência e que de algum modo me prepararam para ser mais tarde um brasileiro ou ser um argentino ou qualquer coisa. Ninguém quando nasce tem uma identidade nacional. Você tem no máximo identidade física. É isso. A identidade nacional será adquirida depois. Tem uma pergunta aqui. Mas pergunta alta para ouvir aqui. Você está se referindo a algo que você mencionou num dos cursos de Colonial Heights, sobre as experiências básicas de poder que um ser humano tem, as experiências básicas, por exemplo... Não, quando eu falei da origem do poder... Da origem do poder. A explicação que eu dei sobre a origem do poder se refere a uma dessas experiências básicas. A situação de total dependência que um bebê está em relação à sua mãe, ele está no colo da mãe, né, e a mãe representa não somente a proteção, mas a mãe é a origem física dele, ela é a fonte do alimento, ela é a proteção, ela é tudo, então ela é o universo para ele. Então, não há quem não tenha tido esta experiência. Não é isso? Vamos dizer, se ninguém catou o garoto no colo, não deu de mamar para ele morreu, então não há o que falar a respeito dele, e ele não se lembra de coisa nenhuma. Mas esta é uma experiência que ao mesmo tempo é a base da sua individualidade, ela começa ali, e ela ao mesmo tempo é universal, porque todos os seres humanos passam por ela. Então é este recuo que você faz, desde as ideias prontas, desde a cultura, etc., etc., para as experiências básicas, ele te situa já num plano de universalidade, ao mesmo tempo onde está te arraigando na coisa mais local e concreta que você pode imaginar, que é a sua presença física num determinado lugar. E é isto que está faltando, quer dizer, toda essa coisa, eu vou filosofar desde uma tradição universal europeia, que pretensamente universal, que se apresenta para mim, né, se arrogando o estatuto de filosofia universal, né, ou devo raciocinar a partir do Brasil, da Argentina, da nossa cultura, etc., etc. Nem uma coisa nem outra, meu filho. É claro que não é isto. Veja, a partir do que raciocinava, você tem que pensar, sempre fazer essa pergunta, a partir do que raciocinava Sócrates? Desde as experiências básicas da sua condição humana, sobre as quais ele conversava com os outros que estavam em volta. Ele não estava falando nem de universalidades abstratas e nem da cultura ateniense. Ele estava voltando ao que é realmente básico. Então, esta ideia de vamos raciocinar desde as circunstâncias concretas, falei, vocês estão raciocinando desde uma segunda abstração. Tem uma abstração aí que se chama de filosofia europeia, outra que se chama de filosofia universal, e outra que você chama de filosofia local, que se chama de situação política nacional, ou local, ou continental. Nada disso é básico.
E se a filosofia europeia ela pode ter alguma pretensão de ser universal, é porque os seus pais fundadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, raciocinaram desde situações humanas básicas e universais, e não a partir da cultura grega ou desta ou daquela cultura, da cultura alemã, tá entendendo? Então, o que você recebe com o nome de filosofia universal é uma tradição europeia já muito elaborada e que, digo mais, pode ter ido parar bem longe dessas experiências originárias. Tanto foi parar longe que, quando chega no século XX, muitos filósofos sentem a obrigação de trazê-la de volta para as experiências básicas. Quando o Edmundo Husserl lança o seu famoso apelo, vamos voltar às coisas mesmas, né? Nós estamos falando muito de ideias, de conceitos, vamos voltar para as coisas. É um apelo desse tipo. Quando Ortega y Gasset diz que eu sou eu e minha circunstância, então reabsorver a circunstância concreta e diz este é o meu destino concreto, ele está fazendo a mesma coisa. Toda a escola existencialista ela faz um apelo a esse retorno às experiências básicas. Se essa escola se teve sucesso ou não nesta operação de retorno, essa é uma outra questão que podemos discutir depois. Mas que esse apelo traduz a verdadeira vocação da filosofia, para mim isso é uma coisa básica. Todos esses camaradas, Ortega y Gasset, Edmundo Husserl, os existencialistas inteiros, eles estavam muito certos nisto. Então, se você raciocina apenas a partir de uma tradição pronta que você recebe na escola, recebe pelos livros, etc., esse é claro que é uma filosofia de segunda mão. É isso que pode chamar filosofia livresca. Você está comentando coisas que outras pessoas disseram. Não que o que elas disseram não tem importância, claro, mas aonde entra isso que elas disseram? Por onde você as recebe? Tá entendendo? Qual é vamos dizer, a realidade concreta desse indivíduo que está absorvendo esta tradição? Então, se você, como estudante de filosofia, você absorve tudo isso desde a identidade de estudante de filosofia da universidade tal ou qual, você já está recebendo de uma mensagem de segunda mão que você está recebendo de terceira mão, porque ninguém nasceu estudante de filosofia da USP ou da PUC, tá entendendo? Então você tem que recuar às condições básicas que formaram a sua condição humana. Então, dessas experiências básicas, a mim me parece que assim, quem descreveu melhor isto é o Louis Lavelle, quando ele diz que a experiência básica é a presença do ser e a minha presença no ser, né? Independentemente de distinções posteriores que você faz entre a realidade física e não física, mental, etc. Tudo isso é uma elaboração. Para que você pudesse fazer essas distinções, é necessário que você estivesse presente. Não é isso? Presente é um negócio que nós chamamos o ser. Por quê? Porque ele é o contrário do nada. Então, esta é uma experiência básica humana. Você nunca esteve no nada, nem por um segundo. O nada é uma ideia que você tem e que você não consegue concretizar nem mesmo imaginariamente. Então, tudo o que nós falamos é dentro de um negócio que chamamos o ser. Não é isso? Você fala, onde está então o gato está no ser. Onde está Deus? Deus está no ser. Tudo isso é o ser, você está entendendo? Então, a presença do ser é o fenômeno básico. Então, quais foram as minhas primeiras experiências dessa presença do ser e como elas foram me formando? Eu tentei, em dois posts que eu coloquei num blog que eu estava fazendo, que até é um anexo do meu site, mas está lá ainda, algumas experiências infantis básicas, que depois eu vi que o Eric Voegelin fazia a mesma coisa, retornar às experiências infantis que moldaram a sua percepção do mundo e a sua percepção de si mesmo, né? Mas eu acho que as experiências que eu estou narrando ali são mais básicas ainda, do que aquelas que ele analisa no livro Anamneses, né? Então, por exemplo, essa experiência das direções do espaço, que eu conto ali que eu vivenciei isso de uma maneira muito diferente das outras pessoas, pelo fato de eu ficar deitado muito tempo com febre, e quando levantava via que não sabia mais andar. Como é que faz para fazer isso, né? Então, como é que eu transmito uma ordem para minha perna, né? Então, eu vi, por exemplo, que, bom, claro, como todo mundo, eu tinha duas pernas, dois braços, mas eles não eram meus no sentido em que
o meu pensamento era, foi assim, havia uma intimidade maior entre o que eu queria fazer, entre eu e o que eu queria fazer, do que entre eu e os membros físicos que eu ia usar para fazer. Então o membro já era um instrumento, ele não era eu propriamente dito, era meu, mas não me obedece necessariamente, né? Então esta eu acho uma experiência muito básica. O controle que você tem sobre o seu próprio corpo mostra que o corpo é, até certo ponto, um elemento estranho que está em você, ele não coincide com você, né? Ele está em você, mas não é você, tá certo? Ao passo que, por exemplo, a espontaneidade da imaginação era uma coisa muito mais próxima de mim, eu imaginava o que eu queria, mas também não era tanto assim. Às vezes quer pensar numa coisa e a mente vai para outro lugar. Então você vê que, peraí, isso que eu chamo de mente, de pensamento, também não é eu. Se fosse eu faria o que eu quero na hora que eu quero. Às vezes ela faz, quer dizer, minha mente me obedece mais do que minhas pernas, mas também não obedece tanto. Eu tenho controle sobre ela, mas não total. Então, ao passo que, vamos dizer, a minha vontade, o que eu quero, isto sou eu mesmo. Então, muitos anos mais tarde, eu já tinha 30 e tantos anos, eu fui nas aulas do Swami Dayananda Sarasvati aprender a análise vedantina dessas coisas, que é o que sou eu. Eu não sou o meu corpo, eu não sou minhas sensações, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, então que raio de coisa que eu sou, né? Mas isto para mim era uma experiência que eu tinha já na infância, e que recordar essas experiências então é retornar à condição humana básica. Claro que este problema, vamos dizer, da relação entre a minha vontade, os meus pensamentos, minhas sensações e o meu corpo é um problema que não chama a atenção de todas as pessoas na mesma medida. Uns prestam mais atenção nisso, outros prestam menos, mas que todos passaram por isso, todos passaram necessariamente, e em princípio todos têm a capacidade de recordar essas experiências e analisá-las em busca do quê? Da realidade básica. Existe alguma realidade que eu não posso negar, que é firme, que é totalmente confiável, ainda que eu não consiga provar isso para ninguém? Porque também aí você tem um segundo elemento de confusão, que é o indivíduo confundir a busca da realidade básica, da certeza firme e inabalável, e a busca da prova inabalável. Confunde as duas coisas. Eu posso chegar a uma certeza que eu sei que é inabalável, mas que eu não posso provar para ninguém, né? E eu posso criar uma prova pretensamente inabalável, né, que também não convence ninguém. Então, por exemplo, tenho comentado esses dias a ideia a importância excessiva que muitas escolas filosóficas dão uma coisa chamada argumento ou prova. Isso começa, vamos dizer, na verdade quem criou essa tendência sem querer foi Leibniz. Toda a ideia do Leibniz é que pensar é tentar provar alguma coisa. Eu digo, não, antes de você tentar provar você precisa saber, e aquilo que você sabe não vem com a prova junto. Quer dizer, a prova é uma segunda camada de pensamento que você desenvolve em cima de algo que você descobriu. Então, a prova é aquilo que tornará aquele seu conhecimento socialmente compartilhável, que vai dar uma validade social àquilo que você disse. Mas eu comparo isso aí à seguinte coisa: eu faço um invento qualquer, invento um equipamento qualquer, sei lá, inventei este canivete, né? Então, ótimo, isso é um grande progresso tecnológico, etc, etc. Só que como é que eu faço para produzir esse canivete em quantidade suficiente que possa ser repartida com um grande número de pessoas? Bom, aí eu preciso de um segundo invento. Esse invento já não é o artefato, é o sistema de produção do artefato. E o camarada que tem a capacidade de inventar o artefato nem sempre tem a capacidade de inventar o sistema de produção. Por exemplo, quem inventou o automóvel, mas ninguém podia ter automóvel antes que Henry Ford inventasse o quê? Não o automóvel, mas a linha de produção. Está entendendo?
Então, vamos dizer, entre o conhecimento e a prova, a relação que existe é a mesma que existe entre o invento e o seu sistema de produção. O seu sistema de produção não vai acrescentar nada ao objeto, vai apenas aprender a multiplicá-lo. Só que ele em si é um segundo invento. E se você centraliza a sua atividade filosófica na busca da prova, bom, você só está inventando sistema de produção, mas faltam os artefatos para você produzir. Qualquer que seja o caso, a prova é secundária em relação à descoberta. Então, essa é uma decisão que eu tive que tomar logo no começo da vida. Eu quero os conhecimentos para mim, para que eu saiba, ou quero uma coisa que eu possa impor aos outros, que eu possa provar, tornar respeitável, etc. Um dia você tem que escolher isso aí. E, vamos dizer, como a filosofia aparece na vida do indivíduo como uma atividade socialmente existente, que corresponde ao exercício de uma profissão, num determinado lugar, etc., etc., a ênfase cai sempre na prova e não na busca do conhecimento. Resultado, tudo o que sai é uma filosofia de segunda mão. Então, aí foi a minha conclusão. Eu falei, eu nunca serei um filósofo na minha vida se eu me apegar a esta coisa de segunda mão. Então, paradoxalmente, para você chegar a ser um filósofo que vai, como diria Russell, às coisas mesmas, em vez de ficar só no falatório, um dia você vai precisar desistir, precisar abdicar da prova, abdicar da validação social do que você sabe e buscar o conhecimento. Então essa questão se colocou para mim. Eu quero saber essas coisas, ainda que eu não consiga ensinar para ninguém, ainda que eu não consiga provar para ninguém. Eu quero ou não quero? Ou eu só quero saber aquilo que eu possa compartilhar, aquilo a que eu possa dar uma validação social. E eu tive que escolher a primeira alternativa, evidentemente. E esse é um dos motivos pelos quais eu levei tanto tempo na vida para escrever algum livro. Eu comecei a publicar livro com 48 anos de idade, é a estreia mais tardia da literatura brasileira, acho eu. Talvez só o Pedro Nava, né, começou mais tarde. E foi por causa disso. Não, até lá eu estou buscando coisa para eu saber. Depois que eu souber alguma coisa, tiver descoberto alguma coisa que me parece firme, bom, daí eu vou ver se eu consigo explicar. E se eu não conseguir, isso eu prometi para Deus, eu quero saber mesmo que eu não consiga explicar. Aí talvez seja preciso uma nota autobiográfica. O começo da minha vida, tanto na infância quanto na juventude, na primeira maturidade, foi tão difícil, que várias vezes eu cheguei à conclusão, não vai dar para fazer nada, minha vida está aqui ruim, eu vou ficar nessa situação quase que de escravo o resto da vida, não vai dar para fazer nada. Muito bem, o que vamos fazer enquanto isso? Então eu me imaginava como se eu fosse um prisioneiro numa cela. Bom, eu vou ter que ficar aqui o resto da minha vida, eu vou ter que descobrir alguma coisa para fazer aqui dentro. Então a busca do conhecimento, a busca da consciência era isso, era o que dá para fazer, né? E isso, claro que depois esta fase acabou. E hoje eu acho que nenhum brasileiro fala para tantas pessoas quanto eu falo com uma multidão de gente, né? Quer dizer que este isolamento, essa solidão, eu fui libertado dela 100%, né? Isso, de maneira bastante tardia, foi depois dos 50, bem depois dos 50, né? Mas este isolamento que eu fiquei foi muito bom para mim, porque me pôs na pista do que é verdadeiramente uma filosofia universal. E a filosofia universal é aquela que está arraigada em experiências que são individuais, são suas, que você venceu, estão na sua memória, você não encontrou num livro, você não criou, tá certo? E que ao mesmo tempo são compartilhadas por todos os seres humanos. E esta experiência, por exemplo, das direções do espaço, todo mundo tem. Só que para mim demorou um pouco mais de tempo e eu pude registrar aquilo na memória, ter aquilo claro. Porque outras pessoas passaram mais rapidamente por isso e não lembram como é que aprenderam isso. Não é isso? Então, certos acontecimentos, certos dados da minha vida acabaram me ajudando também. O fato de que eu nasci com um defeito visual muito raro, onde eu tenho miopia num olho e hipermetropia no outro. Como é que eu enxergo muito grande e eu enxergo muito pequeno. Então eu ficava olhando e pensando, o mundo é assim ou é assado? É assim ou é assado? Né? Então isso aí, Fenelon aqui dizia, né, para ser um bom filósofo você precisa ter uma boa inteligência e vista ruim.
Eu cumpri essas condições. Então eu lembro que eu tinha uma coleção de tartarugas, eu sempre fui um colecionador, e minha primeira coleção foi coleção de soldadinhos de fungo, a segunda foi de tartarugas, né? Então eu punha minhas tartarugas no tanque para elas nadar, né? E eu ficava olhando, e um dia eu fechei o olho direito, depois fechei o esquerdo e botei a questão: é assim ou é assim? Eu falei: bom, tem uma coisa que permanece idêntico nos dois casos. Quando a tartaruga nada para a direita, ela nada para a direita de acordo com o olho esquerdo e nada para a direita de acordo com o olho direito. Então essa estrutura do espaço, ela é a mesma, independentemente da diferenciação de percepção subjetiva, né? Tá certo? E daí você vê que eu já estava no espaço muito antes de eu começar a observá-lo com os meus olhos. Não é isso? Então é isso aí, você está num espaço definido por 6 direções máximas que não são intercambiáveis, que você não pode trocar de jeito nenhum. Não é isso? Então todos estamos dentro disso. Então, muito mais tarde, quando eu fui ler no Kant a coisa de que nós recebemos do mundo só impressões subjetivas, e a nossa mente é que organiza, e que o espaço é uma forma a priori da sua percepção, e não algo que se lhe impõe desde fora, eu comecei a dar risada. Eu falei: esse cara ele não lembra direito como é que ele pegou a noção de espaço, né? Ele não percebeu que ele sempre esteve dentro do espaço, e que esse espaço estava moldando a sua consciência de algum modo. Nesse, por exemplo, eu tenho a direção da frente e a de trás, né? Então eu tenho a noção do movimento no espaço. Se eu não tenho a noção do movimento no espaço, eu não tenho noção de continuidade. E se eu não tenho noção de continuidade, eu não posso fazer um silogismo, meu Deus do céu. Uma sequência de pensamentos, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. O que eu fiz? Uma linha, um pensamento atrás do outro. Eu disse: mas se eu não tenho uma linha para seguir aqui, como é que eu vou fazer uma linha na minha cabeça, meu Deus do céu? Então, desde pequeno eu comecei a pensar esta coisa. Claro, pensava isso muito antes de ter os conceitos para formular isso, né? Essa ideia de que o universo físico em torno, ele tem uma estrutura, ele tem uma ordem, e essa ordem se impõe a nós e ela nos molda. Porque o nosso corpo, ele se desenvolve com um formato X, com um tamanho tal, etc, etc, de acordo com as condições do ambiente físico, do ambiente cósmico em torno, é uma evidência. Porém, a nossa mente também se forma assim. Aquilo que nós chamamos de nossa mente, tá certo? Ela também, ela tem não uma analogia, mas mais do que uma analogia, uma homologia, tá certo? Com a estrutura do espaço-tempo em torno. Então eu não posso dizer que isso vem de fora ou vem de dentro, porque a diferença entre o dentro e o fora faz parte do próprio espaço. Não é isso? Então, esta relação entre a estrutura do cosmos e a estrutura da mente, eu digo, essa é a coisa básica, né? E no entanto nós temos aí 3 ou 4 séculos de filosofia que procura explicar tudo com base no sujeito, e esta tradição prossegue hoje quando os caras querem descobrir tudo examinando o cérebro. Eu digo: mas espera, o cérebro é só mais um objeto que está dentro do espaço, é? Ele não pode ser a explicação do próprio espaço, não tem como ser, é? Só se você tivesse um macrocérebro que está fora do espaço e que daí cria o espaço, né? Então, bom, essa estrutura, por sua vez, que é a estrutura do mundo físico e a do mundo interno também, ela não é física. Nenhuma estrutura é física. A estrutura é uma ordem, é um elemento, por assim dizer, matemático, né? Então, eu posso me entender a mim mesmo porque a minha percepção das coisas tem uma estrutura que é homóloga do espaço-tempo em torno, e ao mesmo tempo, tanto o espaço-tempo quanto eu, tá certo, estamos determinados por uma estrutura que não é nem física nem mental. Para ser mental precisa ser um produto da minha mente, para ser física precisa estar totalmente fora de mim. E a ideia mesmo de uma estrutura física é autocontraditória. A estrutura não é física, né? A estrutura é uma forma.
Então, estamos todos dentro do mundo da forma, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, isto eu percebi, eu era muito pequeno. Né? Imagine depois quando eu fui ler Platão e falava do mundo das formas. Eu li e falei, mas é claro que é assim. Né? Por quê? Pela circunstância de ter tido muito tempo para meditar sobre essas experiências básicas, enquanto ainda estava vivendo essas experiências básicas, eu pude me lembrar delas mais facilmente mais tarde, e vi aqui este dilema de você filosofar desde uma filosofia universal, supostamente universal, legada da Europa, ou filosofar desde uma situação histórico-social concreta que é imediata. Isso não existe. Por quê? Porque quando você recua efetivamente para o mundo do fato concreto, ele não é nem universal no sentido europeu, né, não depende da cultura europeia, e também não depende da sua cultura local. Ele depende da sua condição existencial de ser humano vivo no planeta. Né? Por assim dizer, é uma experiência do mundo físico, mas que nos remete para infinitamente além do mundo físico, nos remete para o mundo das formas, do mundo da ordem que está por trás de tudo. A ordem entendida como estrutura, como forma, como regularidade, etc, etc, etc. Então, a essa estrutura básica se anexam depois os dados da cultura. Por exemplo, você consegue aprender a falar por causa disso. Vocês viram o meu hangout com o Carlos Nadalim, onde ele diz que as pessoas não conseguem aprender a ler. Por quê? Porque chega um professor e quer que o indivíduo identifique os sons a partir das letras. Eu digo, não dá, ele tem que aprender os fonemas todos primeiro. Fala, claro.